E sejam bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Eu sou o Christian Davidson e no vídeo de hoje temos aí Copa do Brasil, Brasileirão Série B e MLS. Então fica comigo até o final do vídeo para conferir as análises, as dicas e o nosso bilhetinho pronto. Então bora pro vídeo. Então, bora de mais um Palpites da Rodada, quarta-feira aí, com bons jogos pela Copa do Brasil. Temos o líder Sport Recife aí em campo pelo Brasileirão Série B e temos um joguinho lá na MLS interessante também. Antes de mais nada, já chega aí deixando aquele like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda muito para o nosso crescimento aqui no YouTube. Ativa as notificações para sempre que sair conteúdo novo, você não deixar de ser notificado pelo YouTube. Na descrição do vídeo, nosso canal totalmente gratuito no Telegram, onde todos os dias eu estou lá entregando dicas, análises, informações, dando aquele suporte para a galera. Então corre lá para o nosso canal gratuito no Telegram. Quarta-feira temos poucos jogos aí também, porém separei 5 partidas aqui, as que eu achei mais interessante para a gente trabalhar no dia de hoje. Lembrando que uma boa preparação para você vir para o mercado é fundamental para você não perder dinheiro no mercado, não sair abrindo aí a casa de aposta aleatoriamente, procurando qualquer coisa e colocando o seu dinheiro em qualquer lugar. Então, bora aqui com planejamento, as informações, as análises e os palpites para os jogos desta quarta-feira. Começando aqui, CRB e Sport Recife, o Sport Recife que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Série B, fazendo boa campanha, vem de boa vitória contra o Ceará no último jogo e assumiu a liderança aí com 31 pontos em 14 jogos. São 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Ótima campanha do Sport Recife. É um time que tem aparecido muito aqui nos nossos vídeos devido à campanha que está fazendo e ao futebol apresentado aí, principalmente no mercado de gol no primeiro tempo, como eu já disse aqui em outros vídeos. Nos últimos jogos, antes disso, vamos ver aqui, né? O CRB, né? Tem que falar dele também, né? É o mandante do jogo, 13º colocado com 18 pontos, tá? Nos últimos jogos entre as equipes, vitória do Sport Recife 4-0, vitória do CRB 2-0, vitória do CRB 1-0, Sport Recife 3-1, CRB 1-0. Não tem um franco favorito para os jogos entre os dois, costumam ser jogos difíceis, né? Um jogo um ganha, outro jogo outro ganha. Então, assim, confrontos bem equilibrados, não em números de gols, porque o Vitória tem uma vitória por 4-0, outra por 3-1, enfim. O CRB, dos últimos 10 jogos, tem 4 derrotas, 1 empate e 5 vitórias. Jogando em casa, o CRB vem de vitória contra o Londrina, tá? Empate com o Ituano, vitória contra o Mirassol e derrota para Juventude e Vila Nova. Enquanto o Sport Recife, dos últimos 10 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. E jogando fora de casa, vem aí de 2 empates, vitória contra o Londrina, vitória contra o São Paulo, que foi pela Copa do Brasil fora de casa, e derrota para o Criciúma. Essa vitória contra o São Paulo aqui tá vermelhinho, eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, é porque o Sport Recife venceu o jogo, mas foi eliminado. Ele conseguiu tirar a vantagem que o São Paulo tinha do jogo de ida, porém foi eliminado dos pênaltis, merecia muito a classificação pela partida que fez o Sport. Para esse jogo, como eu já disse, o Sport Recife em campo ultimamente tem sido um time muito bom para o mercado de gols no primeiro tempo. Na Série B, essa odd chega muito rapidinho para a gente, mesmo quando o jogo está apresentando um padrão legal, ela já começa acima de 1,5 aqui, já é muito interessante já para a gente trabalhar esse mercado. Então a gente só precisa esperar ali. Deu aquele padrão que a gente sempre busca na partida para pegar o gol no primeiro tempo, é só meter ficha. Então, para esse jogo, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, tá? Seguindo aqui, temos um clássico lá, São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Jogo de ida. No questão de jogo de Copa, galera, é outra análise. A gente pega dados de jogos anteriores, mas dentro de campo, jogos de Copa, principalmente em jogos de ida, manda muito o visual, o que a gente vê as equipes apresentando dentro do campo. A gente pode fazer uma análise muito boa, mas chegando lá dentro do campo pode ser que o comportamento seja completamente diferente.
Então, por mais que eu vou passar aqui uma dica para esse jogo, é muito importante a gente analisar o comportamento das equipes em campo, se realmente elas vieram com o padrão daquela dica que foi deixada, tá? E jogos de Copa, principalmente clássico, é muito complicado. A gente vai analisar aqui nos últimos jogos entre as equipes, confrontos costumam ter poucos gols, tivemos só um aqui, um 2-1, fora isso, ó, 2-0, 0-0, 0-0 e 1-0, tá? Então, para esse jogo aqui, o São Paulo, que tem feito bons jogos, tá? Dos últimos 10, são 3 derrotas e 7 empates. Muito impressionante. E na última derrota que ele teve contra o Cruzeiro, ele mesmo fez o gol, foi gol contra. Então, assim, o São Paulo que tem feito uma boa campanha, melhorou muito o São Paulo, tá sendo um time chato, principalmente jogando em casa. Jogando em casa aí, ele dos últimos 7 jogos, ele tem uma derrota justamente para o Palmeiras. Os outros 6 jogos foram vitória do São Paulo. O Palmeiras, que vem de um jogo complicado com o Furacão aí, né? Teve muita reclamação nesse empate em 2-2. Porém, o Palmeiras estava poupando algumas peças justamente para este jogo aqui contra o São Paulo. Dos últimos 6 jogos do Palmeiras, jogando fora de casa, a última vitória foi contra o São Paulo por 2-0. Antes disso, tinha vencido o Cerro por 3-0. Fora isso, foi empate com o Furacão, derrota para o Bahia, derrota para o Fortaleza, foi pela Copa do Brasil. O Palmeiras também já tinha ganhado de 3-0 em casa e um empate com o Atlético Mineiro, que foi um jogo muito duro. Para esse jogo, visto a fase que o São Paulo está vivendo, tá? Principalmente jogando em casa, eu acredito que o São Paulo vai sim conseguir marcar seu gol contra o Palmeiras nesse jogo. E o Palmeiras, a gente já sabe que é um excelente time, tem dado umas derrapadas aí, mas tem uma força ofensiva muito grande. O Palmeiras tem um elenco muito bom, tá? Porém, o Palmeiras tem perdido muito gol ali, muita oportunidade de gol. O Palmeiras tem pecado muito no último lance ali. Para esse jogo, eu vou para o mercado de ambas as equipes marcam. Eu acredito no jogo ali de 1-1, 2-1 para um dos lados ali. Então a gente vai buscar aqui o ambas as equipes marcam, beleza? Seguido aqui, 20 e 30, vamos lá para a MLS, New York City versus Charlotte. Na classificação, são dois times muito parelhos, é o 10º contra o 11º colocado, ambas as equipes precisando vencer, tá? Precisando voltar a vencer. Nos últimos jogos entre as equipes, ó, 3-2, 1-0, 3-1. O New York City, que é um time que eu sempre gostei muito de trabalhar na MLS e essa temporada está deixando a desejar. Olha a quantidade de empates do New York City nos últimos 10 jogos, tá? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 empates, apenas uma vitória e 3 derrotas, tá? Enquanto jogando em casa, ele vem de empate, empate, derrota e derrota. Dos últimos 4 jogos em casa não conseguiu vencer e em apenas um não marcou seu golzinho ali. E jogando o Charlotte, dos últimos 10 jogos, temos aqui 3 empates, 4 derrotas e 3 vitórias. Jogando fora de casa, Charlotte vem de, de um empate, 3 derrotas e 2 vitórias, tá? No geral, para esse jogo, não são times que têm assim melhor ataque, tá? São times que até criam oportunidades, mas tem uma deficiência técnica ali na parte da frente. Porém, a necessidade dos times nesse jogo me chama a atenção. Então, eu acredito aí que a gente vai ter gols nesse jogo, tá? Talvez gols até para os dois lados. Porém, eu prefiro ir ali mais safe para o mercado de mais de 1,5 gols. Fechou? Seguindo aqui, temos o América Mineiro recebendo o Corinthians, tá? Para quem acompanha as notícias aí, no momento da gravação desse vídeo, acompanhar a notícia aí que o Luan, né, que não estava sendo usado para o Corinthians, chegou até a pedir uma oportunidade, foi pego aí no motel por uns torcedores do Corinthians e tomou-lhe um pau, tá? Foi carregado, saiu uns vídeos aí nas redes sociais, não cheguei a abrir para ver, mas tomou um pau da torcida do Corinthians aí, querendo que ele peça rescisão, né? Tá lá recebendo, não é utilizado e tal, complicado. E o Corinthians que não vive boa fase, claro que não é por causa do Luan, ele nem tá jogando, mas o Corinthians não vive boa fase. Já o América jogando em casa, vem de um empate muito bom com o Atlético Mineiro, visto as circunstâncias do jogo, que saiu perdendo por 2-0. No segundo tempo, conseguiu ali recuperar. Como eu já disse aqui outras vezes, o América é um time que ele deixa o adversário criar muita oportunidade de gol ali, tem um problema técnico na defesa.
tem tomado bastante gol na temporada, porém o ataque do América ele cria muitas chances, tá? O América tá sempre ali marcando os seus gols. E foi assim contra o Atlético Mineiro, inclusive dava até para ter conseguido a virada aí nesse jogo. Dos últimos 10 jogos do América, ele venceu 4, empatou 1 e perdeu 5. Jogando em casa, o América, a última vitória contra o Milionários, chegou a vencer o Corinthians também por 2-0. Vem de derrota para o Inter, empate com o Atlético Paranaense, que foi um empate muito bom jogando em casa, né, contra o Furacão. Aí venceu o Milionários, venceu o Corinthians e perdeu para o Defensa e Justiça, que foi um grande jogo também pela Copa Sul-Americana. O Corinthians, dos últimos 10 jogos aí, Corinthians dos últimos 10 jogos até conseguiu vencer bastante, perdeu 4, venceu 4 e venceu 5, na verdade, né? Venceu 5, perdeu 4, empatou 2. Tem 11 jogos aqui, por isso que eu me confundi. Então, assim, mas jogando fora de casa, o Corinthians conseguiu aí até marcar contra o Santos, venceu por 2-0, mas o Corinthians para marcar gol fora de casa é uma dificuldade tremenda, tá? Tremenda. Jogo de Copa. Para esse jogo aqui, eu acredito sim que o Corinthians ele não vai vir para cima do América aí para tentar já buscar a vitória, não. Eu acho que o Corinthians vai vir com a casinha fechada, buscando ali apenas uma oportunidade, tentar marcar seu golzinho, ou até trazer o empate para jogar em casa lá. Em casa eles são fortes, inclusive eliminou o Atlético Mineiro, tirando uma desvantagem de 2-0. Então, assim, jogando em casa o Corinthians é mais forte e jogando fora tá muito mal. Mas o América é um time que pressiona muito. E eu não acredito que o América vai vir para esse jogo buscando nada além da vitória. Eu acho que o América vai querer ir para São Paulo com uma vitória aí nas costas. Então, vai para cima do Corinthians e tem uma defesa que a gente já falou aqui, que cede muitas oportunidades para o adversário. Para esse jogo, meio difícil, né? Mas ainda assim eu acredito no mercado de mais de 1,5 gols, visto o histórico do América, tá? Corinthians não marca, mas quando o time cede muito espaço, uma hora ou outra você acaba conseguindo guardar ali, marcar seus gols. Vem de uma pressão muito grande o Corinthians, principalmente jogando fora de casa, que tem ido muito mal. E o América precisa vencer esse dinheiro da Copa do Brasil, um dinheiro que ajuda muito o América, tá? No Brasileirão tá mal das pernas. Então, para esse jogo aí, eu acredito no mais de 1,5 gols. E para fechar a noite, Flamengo versus Atlético Paranaense. Tem sido bons confrontos entre eles nas últimas temporadas, né? Furacão sempre aparecendo no caminho do Flamengo aí. Furacão que dos últimos anos para cá tem sido um grande nome no futebol brasileiro, uma estrutura maravilhosa, tem montado times competitivos, aparecendo bem aí na Libertadores por algumas temporadas. E o Flamengo que está jogando muita bola, tá? O Flamengo, olha, dos últimos 10 jogos, marcou em 9, não perdeu em 9, marcou no primeiro tempo em 9, marcou o primeiro gol em 8 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 jogos, mais de 1,5 gols nos últimos 10 jogos e gol no primeiro tempo nos últimos 10 jogos. Então o Flamengo aí tem feito jogos interessantes dos últimos 10, aqui ó, nos confrontos entre elas, nos últimos, ó, vitória do Furacão por 2-1, vitória do Flamengo de 1-0, vitória do Flamengo de 1-0, vitória do Flamengo de 5-0 e o empate em 0-0. O Flamengo dos últimos 10 jogos ó, só tem uma derrota, que foi aquela derrota vergonhosa para o Bragantino por 4-0, vai entender. E 2 empates lá, um contra o Cruzeiro, que merecia ter perdido, sem clubismo, o Cruzeiro jogou muita bola lá dentro do Maraca, e o empate com a Nublense, jogando fora. Jogando em casa, o Flamengo, olha a sequência. O Flamengo tem 5 vitórias seguidas e justamente o empate contra o Cruzeiro. Já o Atlético Paranaense, dos últimos 10 jogos aí, ó, tem 3 derrotas, 2 empates e 5 vitórias. Jogando fora de casa, o Furacão ó, vem de derrota para o São Paulo, também criou muita oportunidade, perdeu muito gol, poderia ter saído com empate ali. Empate com o América Mineiro, uma derrota para o Botafogo, tá verdinho aqui naquela mesma situação de sempre, foi Copa do Brasil, e derrota para o Atlético Mineiro fora de casa. É um jogo para mim muito equilibrado, tá? Porém, o Flamengo, até contra os times mais fracos, o Flamengo ele cede bastante oportunidades, tá? O Flamengo é um time que joga muito com a posse de bola, joga com as linhas muito adiantadas e o Furacão tem um contra-ataque muito rápido, tá? O Vitor Roque está assim, numa fase espetacular. Então tem que ver se o Flamengo vai vir jogando com essa postura de buscar a vitória em casa com um time mais avançado, tentando marcar a saída de bola, mantendo essa posse de bola ofensiva para cima do Furacão, tá?
E o Furacão tem que ver se ele vai vir ali para segurar o jogo ou se vai tentar jogar de igual para igual com o Flamengo ali no Maracanã. Para esse jogo, também, apesar de ser jogo de Copa, igual eu já falei, por mais que a gente faça uma análise muito bem feita, dentro de campo a situação pode ser outra, tá? Então eu estou aqui fazendo a análise, deixando as minhas dicas para esses jogos, mas vou acompanhar todos ao vivo. Então não esquece, vai lá para o nosso canal gratuito do Telegram, o link está na descrição. Para esse jogo, eu vou também para o mercado de ambas marcam. Eu acredito muito que o Flamengo consiga vencer esse jogo e até que vá vencer, mas também acredito que o Furacão vá ter oportunidades de marcar o gol. Se vai marcar ou não é outra história, mas eu acredito que ambas as equipes vão ter oportunidades de marcar o gol e eu acredito aí no jogo para gol em ambos os lados. Então aqui para esse jogo nós vamos buscar o mercado também de ambas as equipes marcam. Fechou? Então no mais é isso, vou deixar aqui nosso bilhetinho. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí, deixa um comentário também, quem que você acha que vai ser o campeão da Copa do Brasil, compartilha o vídeo com o coleguinha, isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? E corre lá para o nosso canal gratuito no Telegram. Então fica aí com o bilhete, até o próximo vídeo e valeu!